Boa tarde, presidente, aos colegas aqui vereadores, aos companheiros aqui de partido. Boa tarde aos movimentos sociais, funcionários da casa, a Rede Câmara, aqui que sempre nos ajuda aqui no dia a dia com vídeos. Eu queria aqui, gente, justificar, do voto contrário. É muito importante que a gente faça a afirmação do que a gente faz, tá? Meu voto, hoje, novamente, não, por entender que, apesar de alguns avanços, o texto do substitutivo apresentado não atende o povo carente das periferias, que é o povo que realmente gera riqueza para a cidade de São Paulo. Gostaria de ressaltar aqui, novamente, que 80% da população da cidade são de pobres. Não há como pensar em um plano diretor que não coloque o povo carente como prioridade, não é mesmo, gente? E, infelizmente, não foi o que aconteceu no texto do substitutivo. Vamos aos pontos que me fazem votar contra o substitutivo apresentado pelo governo. Fundurb. O Fundurb, que deve ter como prioridade a construção de moradias populares para os que mais precisam, terá parte de seus recursos investidos em obras de pavimentação e recapeamento que não pode ser aceito, por contrariar a própria diretriz original de utilização dos recursos do Fundurb. Até porque o Fundurb foi criado para atender o quê? As áreas de interesse social, urbanizar as áreas de interesse social, as áreas mais periféricas da cidade de São Paulo, e não para grandes centros, na verdade, de grandes avenidas, onde dá visibilidade. Tá? A ampliação da área de incidência dos eixos de construção urbana para os mais de 700 metros pode alcançar até 1 quilômetro. O texto em discussão determina que o raio para 700 metros é a faixa a partir de estações de trem e metrô, com incentivo para a construção de novos empreendimentos. Porém, com quadras alcançadas, que alcança até no mínimo 1.000 metros, que dá margem para um raio muito maior, na prática. Assim, entendemos que o texto deveria ser alterado para que conste no termo de, no máximo, 700 metros, para que realmente seja cumprido o que a lei tinha que dispor. Mas, na verdade, gente, a gente tinha que colocar o antigo, que era 600, delimitar os 600 metros, que era o quê? O plano diretor de origem, que foi feito em 2014. Isso é muito importante que a gente fale, tá? A isenção de ISS aos estádios, né? O artigo constante no texto da revisão do plano diretor, que prevê isenção de cobrança de ISS aos estádios de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, é inconstitucional, uma vez que o plano diretor não é instrumento jurídico correto para a realização de renúncia fiscal. No mais, o processo de revisão do plano diretor não apresentou estudos sobre as estimativas de impactos financeiros decorrentes de mais essa mudança, bem como não apresentou dados sobre quanto a cidade deixará de arrecadar com esses benefícios. Também o plano diretor foi feito sem ser o que democratizado. Na verdade, houve várias audiências públicas e várias colocações de pessoas, houve, na verdade, interposições que poderiam ser incluídas nessa revisão do plano diretor. Isso não ocorreu. Então, as audiências públicas foi só para inglês ver. Faz de conta para o quê? Foi só cumprindo as etapas para o quê? Levar para a votação o plano diretor. Também queria dizer para vocês o seguinte, que as habitações de interesse social, na verdade, é fake news, né, gente? Porque qual é a população, hoje, assim, a população que ganha um salário mínimo e meio, vai conseguir comprar uma casa de 200 mil reais, por exemplo, um apartamento. Até porque tem que dar entrada de 10, 8 mil reais, mas tem quatro trimestrais, na verdade, 7.500, mais a parcela de 800, 900 reais. Qual é o pobre que vai conseguir comprar essa moradia nos eixos? E, na verdade, o Plano Diretor 2014 foi implantado para o quê? Trazer as pessoas mais carentes próximo ao transporte público, que eram os eixos de metrô e, na verdade, e os ônibus, né? E, na verdade, isso não ocorreu, porque, atualmente, pobre para comprar uma moradia, um apartamento ou uma casa próximo a esses eixos, dificilmente vai ocorrer. E, para concluir, gente, e eu que rejeitei a primeira proposta do substitutivo, entendo que não se deve permitir que o processo de revisão previsto em lei seja transformado em edição de um novo plano diretor, numa clara manobra ilegal e contrária aos interesses da maioria da população. Por isso, meu voto, novamente, é não. Obrigado, gente.